Salve, pessoal. É, É, Ocal Tribes, né? Que vem de todas as tribos. A ideia Mas, é de implementar, trazer não só para o hip hop, mas também para todos os estilos musicais, né? Tanto o reggae, o samba, o axé, o que for. O forró também, né? A e gente aí pensa é bom aí. que a ideia de ser oca e tribo, né, nesse sentido de ser um local onde várias culturas, no caso seriam as tribos, possam se conectar, se encontrar. Essa é a ideia. Por isso que a gente trocou, né? Antes era Oca Produções e agora é Ocal Tribes pra gente trazer essa ideia mesmo das tribos. vou botar pra você que só tá pra mim, eu tô egoísta. E Aí, o Ventinho. Produções, ele ficava muito nessa ideia de, como é que fala? De produzir eventos, né? O Oca Produções vinha justamente por conta das questões que a Que? gente produzia eventos e na rua, né? Por isso que veio o Produções. Aí depois a gente mudou, porque a estética eu acho que já não fica a mesma. Acho que o produção fica muito aquela coisa de algo mais material e não visual, né? Ei, sentei. Pode falar. E, e sobre o nome da Oca, assim, Ó, é massa, ó, conversar com convidados desenrolado é bom, que a gente nem pergunta, ele já sai É, a falando gente no já tá falando. início. Aí, vamos falar assim, quando foi o começo da produtora, né? Assim dizer, porque ainda é uma produtora cultural, é uma produtora que cria beats, músicas para diversas pessoas aí. Foi mesmo, olha, Sim. tá vendo aí? E é isso. Eu quero que você fale aí a questão do início lá, né? Quando começou lá é, o Oca. a Oca começou em 2017, né? Logo ali após algumas greves que houveram em 2016. E nisso era mais um espaço de encontro, né? Que normalmente estudantes e pessoas que moravam aí no Rosa Elze, a gente precisava de um lugar É, para mais seguro, né? Às vezes para poder fazer proteção. coisas recreativas. Precisava de um lugar mais seguro, né? As ruas naquela época não era que nem hoje, principalmente aqui no Rosa Elze, né? Era anoiteceu, cara, já era um tanto perigoso. Rolava muito assalto, rolava muitas tentativas, né, de assalto na época. E a polícia também, ela era reprimia bastante, cara. Questão de abordagem, qualquer esquina, qualquer canto abordava. Então a gente mantinha dentro da UFES e fora da UFES eram as casas das pessoas, né? Onde surgiu a Oca. Que eu morava num local e todo mundo começou a ir pra lá, cara. Todo Era mundo. todo tipo de artista, Já tá andando músico, mal, viu? Luna, Então, mulher, gente. continue aí, relaxe. Gente, é rolê de mãe, é uma doideira. Mas assim, aí juntava todo tipo de artista, né? Pessoal da música, do grafite, a galera que fazia poesia, ia todo mundo pra casa de Lucas, né? Era a casa de Lucas. E aí, tipo, surgiu o nome Ioca porque Lucas, ele é descendente de indígenas, né? É, tipo, Ele é de o pessoal me Banzaê, chamava chamavam de de índio. índio, né? Que Que é um outro aí, índio também. Na época é... não existia essa coisa de indígena ainda. é, Ainda era muito restrito. Todo mundo era índio, falava índio mesmo. aí Aí lá, É, Lucas é de Banzaê. Pera aí, mãe. Lucas é de Banzaê e Banzaê tem a demarcação indígena, né? pode ficar, E aí fica era aí. Oca justamente porque era Oca porque tinha os indígenas, né? E tinha Lucas, que era o índio. Por baixo. Tira o Mike. Que era o índio. Aí todo mundo falava, vamos lá na Oca, vamos lá na Oca. E aí já era na casa de Lucas. Aí começou assim. Aí daí a gente começou a entrar nesse lado de produção, começando a fazer os beats, né, os É, instrumentais. assim, era mais a questão, na época, né?
tava surgindo as bruxas, tava surgindo em Isso é que ano? Era que 2017. ano, mais ou menos? A Oca 2017. 2017. As bruxas tava surgindo em março ali e nisso, tipo, pessoas se encontravam lá, tipo, Soulja. Soulja foi um cara que no início me ensinou basicamente como fazer um beat, né? Que é, a gente pegava a ferramenta, naquela época o FL, era muito maçante até você descobrir, não tinha tanto vídeo no YouTube, né? Pra você Era poder da ir forma aprendendo. autodidata mesmo, né? Ia ter que ir fazendo tentativa e erro. Isso. Aí sempre quando alguém aparecia, né? Pra poder ensinar e tal, Soulja foi um dos caras, Crispim também. Logo nesse É início brabo. eram pessoas que sempre colavam lá, Dida O também. Então branco, era todo viu? mundo O aprendendo a gato branco é produzir, brabo, né? viu? Era, Não, o branco é. era uma escola, né? Onde todo O mundo ia diabo. aprendendo. Era só um notebookzinho, que era só pra fazer beat. Pô, vamos fazer uma batida. Era só pra desenrolar uma batida. Não mixava, não fazia nada. Era só fazer a batida. Pode continuar, mano. E, e nisso, aí foi surgindo as bruxas, né? E surgindo essa necessidade de poder criar batidas, porque até para achar beat na internet, é tipo, os beat free que tinha, todo mundo tinha uma letra em cima já. Então, era aquele Misunderstood, né, que tem a mulher que começa. Todo mundo tinha um beat, beat da internet e todo mundo tinha o mesmo beat, cara. Então a gente pensava, pô, a gente precisa começar a criar, né? Criar novas batidas para as pessoas poderem criar novas músicas. E nisso a gente fomentando, e aí naquela época, cara, era muito complicado. Porque, pô, primeiro começar a compor o beat e depois a letra, muita gente já escrevia também, mas na Sim. composição do beat mesmo. Depois entender Passa, velho. como fazer a mixagem e depois entender como é que era a captação e fazer a mixagem das captações também. É tipo, a cada degrau que você subia, você tinha que entender que existiam mais outros degraus ainda. Então era sempre uma descoberta nova, né? Você tá aprendendo aqui, Oi. aprendeu como é que faz um beat, Pra aí beber. depois tem que aprender a mixar, depois Ali é. a cada evento que você levava as batidas, você ia entendendo que tipo você precisaria fazer alterações, né? Para poder compreender e os eventos na época também eram não era que nem hoje que tem essas caixas amplificadas, né? Eram aquelas Ei, aquelas famosas caixas de escola, né? Aquelas Watson. A maioria era uma Watson. Que você colocava sim. dois, três microfone e o Bastante. pendrivezinho, né? E já Era foi. aquelas famosas caixas amplificadas, né? Os- Que hoje elas são bem. São portáteis, né? naquele tempo era aquelas caixazinhas quadradinhas, né? As quadradas. Isso. Então, aquelas caixas amplificadas. Mas no seu tempo ainda, nesse tempo aí que você começou, mano, ainda era de boa. Eu me lembro que quando lá antigamente a gente, na escola, a gente fazia, a gente que criou, né? Pegava as caixas de computador, Sim, sim. daquela branca, porque a antiga branca, aquela quadrada. Aí pegava um MP3, quem tinha um MP3, senão a galera se juntava, comprava um MP3. Aí pegava e botava pra escutar o som Sim, sim. na escola e na praça aquelas bicicletas de som. Alguém trabalhava na Ah, bicicleta de sim, som sim, sim. e levava quando tinha os rolês lá. Antigamente, né, era mais de dança, né? Hip hop aqui. Era poucas pessoas que faziam rap, né? Aqui na Oeste mesmo, o precursor assim é o MC Lê, né? Sim, Sim. MCD. Aí eu sei que, tipo, quando surgiu a Oca, né, os primeiros beats e tudo mais, como tava surgindo as bruxas no mesmo tempo, assim, aí, praticamente não, todos os beats que a gente tinha era da Oca. E na época, era mais complicado, a maioria das meninas cantavam realmente, não das meninas, como os grupos, né, cantavam em beats da internet e tal, e a gente, com a Oca, a gente conseguia fazer nossos próprios instrumentais, né? E aí até a gente brinca quando a gente escuta os instrumentais antigos, né? E fala, porra, que era aquilo, né? Tipo, hoje a gente Vocês faz outros acham ruim? instrumentais, a gente, porra, Vocês velho, a acham que estão gente. muito ruim? Muita coragem, Muita ter noção, coragem, é. cara. A gente fica assim, porque hoje a gente já tem mais uma noção, né? A gente já estuda isso, a gente já trabalha com isso há muito tempo. Mas antes era tudo muito experimental.
Assim, os beats era experimental. Ainda a gente usava muito os pack nativos, né? Do É, FL. até hoje eu uso os pack nativos, mas Nativos, hoje é. eu sei. Mas você já é músico, já era Sim, músico. Já sim, era sim, sim. músico, é. E aí a gente ficava olhando assim, mas era algo que era nosso. Então sempre foi muito bom, porque eram beats nossos, era produção nossa, mesmo que não de alto nível ainda, né? Mas a gente se lançou mesmo pra fazer, não, a gente vai produzir. E aí começou a produzir com as bruxas, né, e tudo mais, e aí depois a gente foi expandindo e a gente começou a produzir vários outros artistas daqui, né? Não daqui, não só daqui, como de Aracaju também. Vários grupos tiveram o primeiro contato assim com o condensador na Oca, né? Tem esse histórico, o artigo 63, né? Teve Késia também, É, com trabalho. as Travas Nagô, né? A gente fez trabalho com elas também. E aí a gente começou a desenvolver e fazer projetos, né? E trabalho com outros artistas também daqui. HP 79 Produções, da periferia pro mundo.